olhando só o dividend yield, você poderia citar aí uns 2, 3, assim, que você acha que é cilada, assim? Na sua visão, claro. Sim, sim. Eu acho que assim, os fundos que têm esse high yield, né? Ou seja, essa classificação de serem um pouco mais arriscados, né? Não é fácil de você encontrar. Né? Não tem uma classificação, não tem como você criar um ranking. Olha, esse daqui é arriscado, esse não é. Vai ter que ter uma grande pesquisa sobre isso. Acho que a gente consegue ver, por exemplo, essa notícia que saiu há alguns tempos atrás, por exemplo, acho que, se eu não me engano, era o TORD 11, o HCTR e o DEVA 11, que mostraram que teve inadimplência em uma grande fatia ali do seu patrimônio líquido, né? Uma grande fatia, assim, entre 5% e 7% do seu patrimônio líquido teve inadimplência. Não quer dizer que é o fim do mundo, né? Só quer dizer que é um problema ali. Mas é coisa, né? 7% da receita. Exatamente. Mas é uma característica do fundo. E mais uma vez, eu não digo que é uma cilada, eu não digo que é errado, eu só digo que é mais arriscado. E, para mim, a cilada, o perigo é o investidor não saber no que ele está investindo. Tá? Uma coisa é eu investir, por exemplo, num shopping center de alto padrão na Vila Olímpia. Outra coisa é eu investir num shopping center popular lá no Brás, que foi o que teve o problema. Tá? Se eu investir pensando que é um shopping popular no Brás que vai me trazer tal potencial e tal risco, tudo bem. O problema é eu investir nesse achando que ele é um shopping de luxo na Vila Olímpia. O problema não é investir num fundo imobiliário arriscado. O problema é não saber que ele é arriscado. Verdade, faz sentido. Até porque, completando um pouco a resposta, um fundo imobiliário, se ele tem mais risco, provavelmente ele vai ter mais retorno também. Né? Então, por isso que muitos investidores olham o dividendo e compram. Porque está pagando mais mesmo. Né? Sim, e quem entende isso, né, sabe também controlar o risco da carteira. Né? Exatamente. Não vai se expor ali grande parte. Eita, trovão. Não sei se vai captar aí no áudio para vocês, mas acabou de cair um trovão aqui. E aí eu trago mais um ponto aqui, como eu falei, sempre o investidor tem que pensar na sua montagem de carteira. Quando eu trago uma opinião minha, pessoal, que eu não tenho fundos arriscados na minha carteira, é porque dentro do meu jeito de investir, eu quero segurança dos imóveis. Não quero alto potencial de crescimento ou alto potencial de dividendo. Para isso, eu tenho o mercado acionário. Eu tenho as ações no Brasil e as ações nos Estados Unidos. Nos imóveis, eu quero previsibilidade, quero segurança. Quero participar também dos tijolos, do desenvolvimento do país, da cidade, da sociedade. Mas com uma fatia que me deixe confortável. Faz todo sentido. E Águias, antes da gente continuar aqui, tem mais perguntas muito interessantes para fazer para o Ricardo. Já vai deixando o like. Eu vou falar aqui dos nossos patrocinadores, né? Começando aqui com a Nord Research. Se você quer investir em fundos imobiliários e não sabe quais fundos imobiliários escolher, está começando ou não tem tempo de analisar os fundos imobiliários, né? Como a gente está conversando aqui, né? Sobre analisar e estudar, assina o NordFIS, tá? Por apenas, você assinando o NordFIS por apenas R$10 por ano, ou seja, dá cerca de 83 centavos por mês, tá? Assinando aí o NordFIS, você garante aí a carteira recomendada de NordFIS da Nord por apenas R$10 por ano. A promoção tá aqui, tá bom? Na descrição e também vai aparecer no QR Code aqui na tela, tá? O nosso editor Marcão aí colocou Nord Dividendos aqui na tela, tá? Mas vou deixar aí também, então, o Nord Dividendos aqui pelo mesmo valor, por R$10, como tá passando na tela pra vocês, tá, pessoal? E Débora, fala do nosso segundo patrocinador. É a Coinext. Se você quer começar a investir em criptomoedas, em ativos alternativos, eu vou te dar agora R$10 para você começar a investir. É só abrir a sua conta no link que está aparecendo na descrição desse vídeo. Depositando seus primeiros R$25, você ganha mais R$10 para estar investindo. E Ricardo, agora soltar aí uma bomba. Uma bomba. Uma bombinha na tua mão, né? Colocar você um pouquinho na parede aí. Cite 4 top fundos imobiliários de papéis que você acha que tá barato na sua visão. Fundos de papéis baratos hoje em dia tá difícil de achar. Olha a bomba. Na verdade. A bomba já até tocaram ali. A bomba. Tá difícil de achar fundo imobiliário barato, porque os fundos baratos são os de tijolos, que eles estão com uma depreciação lá no preço sobre o valor patrimonial. Né? Os fundos de papéis foram muito demandados ultimamente.
Acho que vale a gente fazer o disclaimer também que eu, como educador financeiro, não faço recomendações de investimento, né? É importante a gente falar. Agora, alguns fundos de papéis que talvez ainda estejam um pouco abaixo do seu valor patrimonial, acredito que foram aqueles que sofreram com a inflação no final do ano. Então, por exemplo, acho que o CPTS deve estar abaixo do seu valor patrimonial. O REC 11, o RSR 11, né, o REC-R, acredito que ele também esteja abaixo do seu valor patrimonial. E acho que o MCCI, eu estava vendo esses dias também, está um pouquinho abaixo. E eu acho que o RBRR também deve estar um pouco abaixo, tá? E esses fundos que eu falei, nenhum deles, na minha visão, tem a característica de serem arriscados. São fundos que dá para a gente olhar e se de repente tiverem num preço realmente bom, alguns têm um middle risk ali, não são aquele mais seguro, mas também não caracterizaria esses como arriscados. Bacana. Explica aí pra galera já sobre P, sobre VP, né? Preço sobre valor patrimonial. Acho importante. Tá, quando a gente vai analisar um fundo imobiliário, tem uma métrica que ela é bem importante para fazer pelo menos uma primeira análise, que é o P sobre VP, que é o preço sobre o valor patrimonial. Basicamente, o que é isso? O P é o preço que esse fundo imobiliário está disponível para a gente comprar lá na Bolsa de Valores. Então, é a cotação dele. Digamos que esteja ali R$100, tá? Ele é o P, é o preço. E o que é o VP? É o valor patrimonial. Então, é o quanto realmente aquele conjunto de ativos imobiliários dentro desse fundo, o quanto eles valem. O quanto realmente eles valem no mundo real, não na Bolsa de Valores. Então, quando a gente começa a fazer essa divisão, então qual é o preço e qual é o valor patrimonial, a gente chega num número, uma métrica, que se ela estiver em 1, quer dizer que está realmente no valor justo. O preço na bolsa é o preço que esses ativos imobiliários valem no mundo real. Se tiver abaixo de 1, por exemplo, 0,9, esse P sobre VP, quer dizer que esse fundo imobiliário está, digamos, com 10% de desconto do que o valor justo dele. Então, o P sobre VP justo seria 1. Se está 0,9, quer dizer que tem uma diferença de 0,1 ali, né? Seriam 10%. Tá? E o contrário também é verdadeiro. Tem muito fundo que também é negociado acima do seu VP. Então, essa métrica estaria 1,10, por exemplo. Então, quer dizer que ele está mais caro do que realmente valem aqueles imóveis. Então, é uma métrica bem legal de olhar, pelo menos numa primeira análise. E nos fundos de papéis funciona melhor. Tá? Por quê? Porque nos fundos de papéis, eles são contratos, são títulos de dívida. É praticamente uma renda fixa ali dentro. E aí, isso é marcado a mercado todos os dias. Então, é muito confiável o VP de um fundo de papel. Já nos fundos de tijolos, quanto que vale esse prédio que a gente está aqui? Tá? Não tem esse valor diário, não tem essa marcação diária de preço. O que vai ter uma avaliação que normalmente é feita uma vez por ano. Então pode ser que você esteja olhando o VP de um fundo de tijolo hoje, mas a análise, a avaliação do preço desse imóvel foi feita 10 meses atrás. Pode ser que tenha uma alteração. Então no fundo de tijolo realmente tem que olhar com um pouquinho mais de cuidado, embora já seja uma pista, já seja sim um indicador interessante para fazer uma análise, mas nos papéis dá para confiar mais. No fundo de tijolo tem que ser um pouquinho menos duro ali na análise. Ou seja, comprar um fundo imobiliário de papel que esteja acima de 1 já toma um risco bem maior, né? A chance... Tá mais caro realmente, né? Você vai comprar caro, e aí a chance de você ter uma desvalorização em algum momento, a chance de voltar para o valor justo, a cotação dele, é grande, né? Porque existem essas certas distorções de mercado, né? Quem acompanha fundos imobiliários há mais tempo, lembra que antes da pandemia, né, quando a gente estava mais ou menos lá no final de 2019, dezembro de 2019, todos os fundos imobiliários praticamente estavam caros. Porque teve uma demanda tão grande de novos investidores em fundos imobiliários, estava na moda, todo mundo comprando, e inflou o preço. Então chegou num topo. Muito fundo imobiliário estava caro, estava difícil achar fundo imobiliário num preço justo. Né? Aí veio a pandemia, derrubou o preço de tudo, né? E aí praticamente todos, 3 a 4 meses depois, estavam super baratos.
teve uma certa correção, né? Mas o que a gente vê hoje, os fundos de tijolos muito baratos, muito abaixo do seu preço sobre valor patrimonial, né? Até por uma questão econômica mesmo, né? Primeiro a gente tem uma taxa de juros alta. Isso é ruim para os empreendimentos, né? Para os empreendedores, para os imóveis, enfim. Muito bom para os fundos de papéis, né? Então a gente acaba vendo os fundos de papéis pagando muito bem e os tijolos sofrendo nesse momento. Em algum momento isso muda, né? Mas não sabemos quando.